Beleza? Alô, pessoal do Observatório das Humanas. Legal, a gente está aqui para dessa vez, de fato, começar a trabalhar o nosso projeto de podcast das ciências humanas. Queria só observar aqui a questão do aulão. Estávamos todos afinados na sexta-feira, tudo certinho, e fomos surpreendidos pela questão da água. Isso aí foge à nossa gerência, né? Infelizmente tivemos que jogar o projeto para outro momento que a gente vai estar informando para vocês, tá? Mas estamos aqui, dessa vez, uma temporada, tá? Jogamos lá no Instagram, fizemos uma pesquisa e viemos com o tema inteligência artificial. Aí, para bater esse papo com a gente, nossa aquisição da Escola Tecnológica Anísio Teixeira, que veio aqui, já faz parte da equipe, professor muito querido, um dos caçulas da equipe, que vai integrar o pessoal da área técnica, que é o professor Hermínio. Professor Hermínio já tem uma trajetória na área. O Hermínio é formado em rede de computadores, tá? Professor também dessas turmas. O Hermínio é mestre em engenharia elétrica e um grande pesquisador dessa área. Hermínio, seja bem-vindo ao nosso observatório. Esse é um projeto aqui que visa fomentar alguns temas dentro das ciências humanas e também aquilo que circunda a nossa área. Você sabe que as humanas ela é muito abrangente. Não teria como, Hermínio, deixar de tratar desse tema. E esse tema, Hermínio, ele veio à tona novamente quando se fala dessa coisa absurda que foi o ChatGPT em uma semana alcançar mais de 100 milhões de pessoas que vão aderir. Então, eu coloquei um tema, espero que você goste aqui, que é a febre do ChatGPT. Você concorda que existe uma febre e que essa febre traz à tona essa questão da inteligência artificial, que não é uma coisa nova? Sim. Boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Justamente essa febre do ChatGPT, pessoal, foi para praticamente todas as pessoas, foi o primeiro contato com uma inteligência artificial, né? Na verdade, é um tema já bem antigo, muito estudado já pela comunidade acadêmica e agora que está se popularizando. O ChatGPT, na verdade, pessoal, já existia, era uma outra, só que funcionava de uma forma diferente, que estava engatinhando ainda, na verdade, uma plataforma de linguagem de inteligência artificial. Ele consegue conectar vários bancos de dados. É uma forma que a gente chama de um terminal de treino de chat que responde às tuas questões automatizadamente, certo? Ou seja, ele faz tudo aquilo que já está pré-programado para ser feito e tem um limite que atualmente o ChatGPT em questão, que é a inteligência que nós estamos falando, vai até 2021, exceto a nova atualização que existe agora, que já é uma atualização que é paga, que é o ChatGPT 4, e ele está englobando novos estudos acima de 2021, certo? Então, o ChatGPT, ele chegou e está trazendo as pessoas para o conceito de inteligência artificial de uma maneira legal, em que a gente consegue ver como é que a inteligência artificial pode trabalhar e de uma maneira descomplicada. Paulo Roberto, professor de História e historiador, aqui com a gente para também debater esse tema. Paulo, qual é a tua impressão sobre o ChatGPT em cima dessa fala do nosso grande técnico Hermínio? Nós teremos outros episódios, tá? A gente vai abordar algumas questões, mas o ChatGPT te surpreendeu? Você teve acesso a ele pela primeira vez? O que é isso? Diga lá. Bem, primeiramente é um prazer estar falando aqui no primeiro episódio aqui do Observatório das Humanas. É um espaço aqui do colégio que a gente conseguiu, que a gente lutou para ter e que agora, finalmente, a gente está começando a colocar ele para funcionar. Então, eu queria agradecer aqui ao professor Hermínio, que é o nosso primeiro convidado aqui para debater sobre inteligência artificial, ChatGPT. Em relação ao ChatGPT propriamente dito, isso já foi até tema de debate entre os professores, ali na sala dos professores, e a gente também tem que se lembrar sempre que a gente está numa escola de ensino médio,
onde a gente precisa fazer com que o aluno construa algumas coisas, principalmente construa conhecimento. E quando aparece uma ferramenta dessa aqui, eu analiso o ChatGPT como uma ferramenta auxiliar. E esse perigo do aluno achar que o ChatGPT ele é o principal instrumento que vai fazer com que ele consiga fazer as coisas, desenvolver as atividades, desenvolver as habilidades e competências, isso é um risco para o aluno, porque o ChatGPT ele é uma ferramenta que te traz os resultados muito práticos e fáceis. Por exemplo, quando tu pede para um aluno para ele construir, desenvolver um texto, onde ele vai ter que ter as habilidades dele para escrita, para compreensão, para se fazer entender. Quando esse aluno usa um ChatGPT, ele sabe da ferramenta, ele usa essa ferramenta para a ferramenta fazer o trabalho dele, aí eu acho um risco, porque a gente, dessa forma, sem ter um parâmetro de uso para a ferramenta, a gente vai estar imitando tanto o conhecimento do aluno, ou seja, fazendo com que o aluno não progrida, não consiga se desenvolver em relação aos temas da escola, aos temas da sociedade, aos temas do mercado de trabalho. E a partir do momento que ele não consegue se desenvolver, ele também vai encontrar muita dificuldade para se inserir numa sociedade que vai exigir dele determinados procedimentos que talvez ele não saiba fazer porque ele fez uso de uma inteligência artificial, de um ChatGPT. Por isso eu digo, o ChatGPT ele tem que ser encarado como uma ferramenta auxiliar, como uma forma do aluno conseguir fazer um tipo de pesquisa que seja mais fácil, mais rápida ali, mas o ChatGPT não pode ser encarado como uma ferramenta que o aluno use para fazer tudo. Aí eu acho que é um perigo, principalmente dentro do sistema aqui educacional. Certo. Professor, eu concordo com você. O ChatGPT ele traz essa facilidade em elaboração de textos, mas não só nisso. As pessoas, como eu falei anteriormente, as pessoas estão tendo esse contato agora com a inteligência artificial, então acabam por se maravilhar com o que a tecnologia pode fazer. Só que existem os perigos dentro da tecnologia. Sempre buscando elucidar esse tipo de problema, existem já plataformas. Uma dessas plataformas que eu posso citar é a Plagium.com, que inclusive eu, como professor, utilizo bastante e alerto meus alunos. Usar o ChatGPT, pessoal, para pesquisa e desenvolvimento de texto não é errado, não é incorreto, desde que você verifique o tipo de texto que ele está gerando e prepare o seu próprio texto. Ele pode ser um excelente auxiliador. E nesse site que eu acabei de citar, que é o Plagium.com, ele tem identificador de geradores de texto por IA, que conseguem comprovar que aquele texto gerado, que está escrito muitas vezes por trabalhos enviados pelos alunos, são escritos por IA. E não é uma coisa que nós queremos, justamente por desenvolver o pensamento crítico, o desenvolvimento da escrita, o desenvolvimento até de utilizar a ferramenta, porque utilizar uma ferramenta tão maravilhosa igual o ChatGPT, dessa forma, não é uma forma benéfica para ninguém, nem para o aluno, nem para o professor. No caso do propriamente dito do ChatGPT, o que é que eu vejo? Eu vejo que, para ele, existam dois públicos. O público que é mais maduro para utilizar o ChatGPT, que aí eu acho que esse público ele se encontra já nas universidades, o aluno da universidade, ele, na teoria, né, entre aspas, ele vai ter essa preocupação de ver se ele não está plagiando, ver se ele não está copiando, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de alguma coisa que já existe. Então esse cara, esse público, ele vai ter essa preocupação. A preocupação de usar o ChatGPT como, de fato, um auxiliador ali. E nós temos o aluno do ensino médio que tem 15, 16 anos. Esse moleque, ele não tá preocupado se vão pegar ele no plágio, se vão contestar. Ele está preocupado em entregar um trabalho para o professor e tirar a nota que ele precisa.
Como ele chegou lá no final, como ele chegou a concluir o trabalho dele, pouco importa para ele. Porque naquele momento ali, no entendimento dele, ele precisa tirar, vamos supor, 8,7. Então ele vai usar isso aqui para fazer o que ele teria que fazer sem essa ferramenta. Sem se preocupar com a questão de plágio, a questão de que ele fez um negócio, mas ele não aprendeu. Ele não vai se preocupar com isso. Esse é o perigo. E aí nós também, numa roda de conversa, nós debatemos que até em que ponto a gente pode usar essa ferramenta dentro de uma escola. Por exemplo, nós temos que limitar algumas coisas. Por exemplo, tem professores que pretendem, que querem ensinar o aluno a saber como usar o ChatGPT de maneira para o seu benefício. Sim. Para o seu alto benefício. Vamos supor, eu tenho lá uma turma de primeiro ano que eu sei, enquanto professor deles, que eles têm um nível de conhecimento X. Eles vão usar, eu vou dar, dar um tema de trabalho para eles, e eles vão usar o ChatGPT para fazer o trabalho que era para eles fazerem numa pesquisa e tal, de acordo com o entendimento deles, com as palavras dele. Eles vão usar isso aqui. Aí eles vão me entregar um texto, da qual eu vou verificar que é um texto que está rebuscado para o entendimento daquela turma de primeiro ano. Não que não tenha um aluno especial lá que possa me entregar um texto top, mas eu vou perceber aqui que a maioria da turma fez um trabalho sensacional, mas que eu sei que não é um trabalho legítimo da turma. Eu sei que é uma ferramenta. E aí tem um problema também. O professor, que aí eu me coloco nesse lado do balcão, professor, tu mesmo, nós até que ponto nós vamos ter esse tempo para ir pegar numa turma de 40 alunos, texto por texto, para verificar se aquele foi plágio, se aquele não foi. Esse trabalho é complicadíssimo para fazer. Sim. E aí, por isso que eu digo, o público, para usar determinadas tecnologias, e no caso aqui a gente está falando de inteligência artificial, ele tem que ser um público, ao meu ver, um público mais amadurecido para lidar com isso aqui. Porque o aluno do ensino médio ainda não tem essa maturidade toda para lidar com as questões de um ChatGPT do jeito que eles estão usando hoje. Aí existem marcos regulatórios que a gente pode até debater sobre isso e tal. Deixa eu só acrescentar aqui, umas instituições de ensino, o Hermínio está a par disso, né, na Europa e nos Estados Unidos já bloquearam, né, o uso do ChatGPT em função dessa fala do Paulo. Para poder limitar exatamente isso que você está colocando, a questão da fraude, né, do plágio, enfim. A questão da ética do uso do ChatGPT é uma questão da tecnologia, uma questão de quem está por trás dela. Né? Ou seja, quem usa. Né? Porque é um debate da ética. Né? Sim, é um debate de quem está usando. Exatamente. Não importa se eu estou usando ou se vocês estão usando. Por exemplo, o que o professor Paulo falou é bem interessante. O amadurecimento do público. Por exemplo, eu acho que, no meu ver, quanto mais cedo nós debatermos essas questões, mais cedo eles vão se acostumar com a ferramenta. Por exemplo, nós não temos como impedir, no caso, professor, que a ferramenta se propague. Se ela é um facilitador, um otimizador de tempo, como o senhor disse, os alunos vão utilizar. A gente só tem que instruir eles como utilizar. Por exemplo, pensando nessa problemática de verificar os trabalhos, eu comecei a mudar os trabalhos de redigido à mão, que é muito mais difícil eu mesmo ter que digitar esse trabalho para verificar, para trabalhos digitais. Para trabalhos digitais, facilitando eu conseguir fazer essa verificação se tem o plágio ou não, porque diferente do plágio, do ChatGPT eu consigo identificar se ele foi gerado pela uma IA. Porque quando é o plágio comum, eu posso entrar em um site, dar Ctrl+C, Ctrl+V e não me preocupar com o que está lá. Mas com o ChatGPT, se a pessoa souber usar um pouco, ou às vezes nem não tão muito assim, ele pode pedir, por exemplo, por favor, conceitue o que é o inteligência artificial. Ele vai conceituar perfeitamente. Só que acredito que os senhores também conseguem, como diz, mensurar pelos alunos a capacidade deles começarem a produzir texto de tão excelente qualidade. O que vai dar o alerta
para que você jogue na ferramenta e verifique o nível de autenticidade daquele texto. Baseado nisso, eu consigo fazer algumas técnicas para mostrar para eles que o ChatGPT não é o vilão e nem eles são tão espertos quanto imaginam ser. Porque assim, trabalhar com a novidade e ChatGPT, inteligência artificial, isso é novidade. Isso há 2, 3 anos atrás ninguém debatia isso. Debatia, a gente está fazendo um debate aqui de uma tecnologia que, para mim, apareceu esse ano, em 2023, no primeiro semestre. Quando eu tomei conhecimento da Alexa aqui, do nosso amigo aqui do PH. Uma Alexa ali que fazia algumas coisas, que ali já tem uma IA ali dentro. E depois eu tomei conhecimento aqui do ChatGPT. Ou seja, coisas que estão nos atropelando, estão entrando na nossa vida e vão entrar cada vez mais e vão passar o carro de fato. E aí, cara, nós temos que ter o cuidado de trabalhar da melhor maneira possível essas questões de plágio, de fraude. Porque assim, o aluno, volto a falar, o aluno do ensino médio, ele vê isso aqui como uma novidade, o ChatGPT como uma novidade, para ele não interessa, é a novidade, bora usar. Porque está aqui, nem o professor regulamentou nada, o colégio não regulamentou nada, então a novidade está aqui, bora usar e usufruir dela. Só que até que ponto, de fato, isso é benéfico? Pois é. Aí, por exemplo, o tipo de pesquisa, por exemplo, que a gente deve instruir para eles como fazer, o tipo de pergunta, não, no caso, automatizar 100% as funções. Mas, por exemplo, por favor, você poderia listar os principais livros de inteligência artificial voltados ao ensino? Por exemplo, eu teria que fazer uma vasta pesquisa para isso, mas ele consegue concatenar em questão de segundos, em todos os sites até 2021, os principais tópicos acerca disso. E é legal ele verificar, por exemplo, o tipo de resposta que o chat vai dar para ele. Porque nem sempre o chat vai dar uma resposta precisa. Então, é importante a quantidade de informação que ele está absorvendo, como ele está absorvendo. Então, eu acredito que os professores, por exemplo, vai ser igual à chegada do celular. O celular não era uma realidade há 10 anos atrás. Então, nós não tínhamos... vamos escrever hoje. Hoje a aula vai ser escrita no quadro. Muitos alunos hoje em dia, por celular, batem uma foto e não querem copiar. E a gente tem que estar se adaptando todo o tempo a isso. Por exemplo, com o ChatGPT agora, por exemplo, questões, equações matemáticas, em que a pessoa, depois de colocar lá no ChatGPT e pedir para executar, ela vai receber a solução em minutos. Mas vamos reformular essa questão? Por favor, você pode fazer passo a passo a resolução dessa questão? O chat vai fazer passo a passo a resolução da questão e ele pode pedir para explicar ponto a ponto cada um desses. Por exemplo, eu posso chegar na fórmula de Bhaskara. Por exemplo, eu posso pedir para ele justificar porque cada uma daquelas variáveis são colocadas lá. Quem foi Bhaskara, por exemplo, de uma simples questão matemática, dependendo da pesquisa e como o chat é utilizado, a gente consegue dar 3 aulas diferentes. Mas aí, no caso, pelo que eu estou entendendo, a gente vai ter que, então, rever os nossos conceitos em relação a como trabalhar o ChatGPT. Porque, assim, pelo que eu entendi, vamos supor, o senhor deu um exemplo da fórmula de Bhaskara. Só que se eu pedir para um aluno, para ele, olha, tem uma equação para te fazer que envolve a fórmula de Bhaskara. Ele vai lá no ChatGPT, coloca a equação e provavelmente o ChatGPT vai dar a resposta lá para ele. Só que ele não vai saber fazer nunca. O processo. Ele nunca vai saber fazer o processo, porque para ele não interessa aquilo ali. O que interessa para ele é o resultado. Certo. Mas... porque é o que estão pedindo para ele naquele momento. Sim. Ele só vai pensar, ele precisa saber do processo quando ele estiver lá no mercado de trabalho, na universidade, que vão exigir dele. Sim, tu sabes o resultado, mas tu não sabe como chegar no resultado. Só que a gente entra numa coisa que sempre a gente fala na área, né? A gente aumenta as ferramentas e aumenta o trabalho. Por exemplo, eu não vou nunca pedir para a gente andar 100 km a pé. Mas se eu te der uma moto, eu vou pedir que tu chegue lá. Então, se eu estou pedindo para te usar, estou liberando para te usar a inteligência artificial, eu vou aumentar a complexidade do trabalho e vou te exigir, por exemplo, assim, você pede uma formulação qualquer de matemática.
em que resolva a função f de x e eu vou ter o resultado. Pô, beleza. Mas agora eu quero que tu explique como ele chegou nesse resultado. Como? Ele pode continuar usando a ferramenta para que ele explique, mas contanto que ele entenda o processo, por exemplo, assim, qual é a grande praticidade e o ganho com isso? Por exemplo, se eu chego na escola, copio uma resolução matemática da fórmula de Bhaskara, eu não entendi. Logicamente, por exemplo, hoje em dia com o YouTube, com o Google, com as ferramentas de navegação que nós temos hoje, eu posso tirar minha dúvida na internet. Mas tem questões que nós não conseguimos resolver. O que eu faço com o ChatGPT? Ele vai comparar em milhares de exemplos que tem nos livros de matemática e consegue chegar muitas vezes à solução. Então, eu consigo usar a ferramenta como uma resolução educacional. Agora, é claro, nem todo aluno vai ter essa vontade de investigar. Como diz, felizmente e infelizmente vai caber o professor, mais uma vez, se adequar e tentar enxergar na frente um pouco dos alunos para que a gente possa ter uma chance. Por exemplo, as matérias Sociologia, Filosofia, são matérias que dependem prioritariamente de entendimento do ser, do aluno ali. Então, para a gente despertar esse interesse nele, a gente vai ter que não só contar com a interpretação do chat em cima dos textos, mas sim tentar despertar nele, ele, através do chat, dos entendimentos. Por exemplo, um exemplo que nós estávamos vendo, por exemplo, o clímax de um livro. Vamos dizer que nós lemos um livro qualquer, pode ser qualquer livro, para ver um livro em comum, assim, que seja muito lido. Por exemplo, Turma da Mônica, um exemplo. Quem é o grande protagonista? Eu pergunto para o ChatGPT. Ele fala Cebolinha. Um exemplo. Eu posso não concordar com a minha leitura. Tarefas nesse sentido. Por exemplo, olha, leia uma leitura obrigatória de determinado tema, da sociologia, da filosofia, em que eu quero que tu saiba tu determine quem é o personagem crítico, qual é a sátira, qual é a grande problemática, e depois vocês deixam de acessar o ChatGPT, para que eles criem a crítica em cima da ferramenta, porque nem tudo tu vai concordar. Mas, Minho, há quem acredite que, defensor do ChatGPT, que é uma das plataformas mais humanizadas, né? Que ele consegue chegar e, às vezes, essa questão da realidade expandida, né? Essa coisa assim, onde é que eu estou? A grande preocupação é essa, o que eu estou falando? Né? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui um pesquisador da PUC, do Rio Grande do Sul, ele disse que o ChatGPT chegou num estágio tão avançado em relação às outras, que ele é capaz de responder essa seguinte pergunta. Quero um hotel que tenha uma janela para o mar e que tenha um restaurante vegetariano e que ainda algum conhecido tenha ido nele. As outras não conseguem, cara. Isso é preocupante da gente filtrar, cara. Entendeu? E a gente está falando do começo dele, né? Relativamente no começo. Sim. Né? Até 2021. Eu fico pensando nesses dados que vai alimentar e até que ponto a gente vai conseguir ter essa capacidade de discernir que isso é um artigo legítimo, houve uma pesquisa, houve um trabalho ou não. Existe a ferramenta. Eu vou dizer qual é o final disso aí, que eu queria que os nossos alunos, em cima desse debate, refletissem. É o mercado de trabalho. Tá? Uma coisa é você tentar chegar a um resultado imediato, rápido, que o ChatGPT. Outra coisa é você chegar e colocar essa prática. Justamente. Essa teoria. E o mercado vai selecionar. Não tem jeito. Ele pode tentar pular naquele momento, mas o mercado vai selecionar. Só na esteira do que o PH falou, por exemplo, o mesmo pesquisador, ele diz aqui que ele pretende que o ChatGPT seja utilizado como uma espécie de Google expandido. Só que aí, se a gente olhar para o ChatGPT, ele é muito além do que o Google. Ele é muito mais especializado que o Google. Por exemplo, o Google, quando criou-se lá a ferramenta Google, ele foi sensacional. Principalmente para quem, por exemplo, eu estava na faculdade e comecei a utilizar a ferramenta Google como ferramenta de pesquisa, porque ele me dava acesso a alguns textos, alguns artigos, livros que eu precisava para fazer lá a minha pesquisa, meu TCC e tal. Só que ele me dava o acesso ao texto. Independentemente dele me dar ou não acesso, eu teria que ler aquele texto para me saber fazer o passo a passo do que eu precisava fazer. O ChatGPT ele não é um Google
estendido para mim. Ele é uma ferramenta que te dá a obra pronta. E que, se tu não tomar cuidado, tu só assina embaixo e dizendo que é tua. Essa questão que é importante. Por exemplo, eu não consigo fazer um paralelo de comparação entre o Google e o ChatGPT. Para mim são ferramentas totalmente diferentes. Partindo dali de uma tecnologia, partindo ali, no caso do ChatGPT, de uma IA, mas são coisas distintas para mim. O ChatGPT ele é muito mais elaborado, tem muito mais possibilidades ali para te explorar. E se tu não tomar cuidado, tu corre o risco de ser taxado ali de um plágio, de uma fraude. Sim, olha, por exemplo, agora que poucas pessoas ainda estão sabendo ainda, o Google já lançou o seu chat GPT, entre aspas, né? A sua IA capaz também de responder randomicamente as pessoas. Por exemplo, no exemplo que você mandou, ele faz uma busca em hotéis que tenham essa preferência, ele consegue fazer isso. E a gente sempre fala do termos de permissões que nós assinamos todos os dias, de dados. Que o principal negócio do século agora são dados. Dados de consumo, dados de localização, dados de preferência. E eu sempre costumo bater nessa tecla, pessoal. Ninguém lê os termos de uso. Eu acho que eu conheço pouco. Isso. Isso. Avança, avança, avança. Eu quero usar. Essa pressa que o professor Paulo está falando é a pressa por interagir. Eu conheço as pessoas que fazem isso a todo tempo. Então, como é que o ChatGPT localiza isso? Baseado nos inúmeros hotéis que tem, que conseguiriam dar essa abertura para o chat fazer isso, e a gente mostrar uma localização perfeita. Por que ele é tão procurado? Por que ele consegue ter essa interação? Essa interação, professor, ela ainda é pequena. O ChatGPT, inclusive agora eles colocaram até um alerta por causa de muito comitê de ética. Você pode pedir para ele se transformar em diversos profissionais. Você pode pedir para ele se ele poderia te dar conselhos voltados à psicologia. Ele dá um alerta, eu não sou psicóloga, mas eu posso te ajudar em algumas questões. E você vai conversando com ele e te dá respostas muito assertivas sobre os problemas que você está enfrentando, sobre as coisas que você está falando. É um bom ouvinte. Poxa, agora eu quero um nutricionista. Ele consegue fazer uma dieta balanceada para ti. Basta que tu consiga fazer as perguntas corretas. Ah, professor, mas isso vai acabar com os profissionais? Isso vai diminuir os profissionais? Até que ponto vai chegar a inteligência artificial? Tudo é como é aplicado. Para diversos cenários, por exemplo, para terras isoladas, muito mais vale uma inteligência artificial que estão usando muito agora na China. A população gigantesca, não tem como ter profissionais suficientes para todos, e lá existe um médico com inteligência artificial. É um robozinho que atende as pessoas, baseado no que elas falam, que entende sintomas, ele gera um diagnóstico e seta os tipos de remédio que eles vão ingerir. Ah, professor, mas a gente já está chegando no nível muito grande, a evolução está sendo muito rápida agora mesmo. A gente não consegue mais acompanhar, não é igual antigamente, que nós tínhamos 1, 2, 3 anos para se adaptar. As tecnologias vêm e vão tomando conta. E é a necessidade da população mundial. Lá está sendo um grande sucesso porque agora as pessoas estão se sentindo assistidas. Porque antigamente, por exemplo, chegar numa fila do médico, o médico nem te tratava, nem conseguia escutar todos os teus diagnósticos, tudo que você estava sentindo, não te dava um diagnóstico tão preciso. A IA escuta, atende paciente por paciente e vai te dar um diagnóstico tão preciso quanto. Emílio, a gente está falando aqui de basicamente 3 gerações. Aqui, né? Por exemplo, nós somos, não sei se o Paulo chegou a pegar essa fase, mas, por exemplo, no trabalho escolar nós tínhamos aí, buscar as palavras e ampliar o vocabulário, pega o Aurélio, que era o dicionário mais famoso, né? Vai lá no Aurélio e tal. Então, todo mundo tinha que ter um dicionário em casa, na escola, às vezes alguns professores exigiam o uso do dicionário. E a gente pula no Google. Né? O Google passa a ser referência de pesquisa, agora a gente está falando de ChatGPT. Onde é que isso vai parar, meu querido? Eu estou te falando da qualidade da pesquisa. Eu estou falando da rapidez dela, entendeu? Tem várias coisas que a gente vai passar aqui nessa temporada aqui, falando sobre ética, sobre se é vilão, se não é. Mas eu te pergunto o seguinte,
existe, de um lado da ciência, por exemplo, a neurociência trabalhando nos algoritmos. Certo. E o lado que critica isso. Né? Você tem um lado que diz, não, estou aqui trabalhando para essa grande corporação, seja para a Google, seja para a OpenAI, né? Que é do ChatGPT. OpenAI é a que criou o ChatGPT. Aí tu tem cabeças pensantes que estão ali preparando, né? E treinando a máquina, né? Vamos chamar Sim. assim. E de outro lado eu tenho uma debate da neurociência, neurocientistas que estão falando exatamente do lado negativo, né? Que esses organismos eles criam essas recompensas, né? Para poder estar o tempo todo gerando a dopamina no cara. Justamente. O que eu estou falando aqui, só para pegar lá o tempo que eu ia para o Centur e o tempo que eu tenho a tecnologia na minha mão, é o seguinte: eu ia em busca do conhecimento. Hoje o conhecimento está atrás de mim. Então, qual é a diferença que eu vejo nessas gerações? O ir em busca era um processo sacrificante. Até porque na época não tinha Xerox, eu acho. Isso. Primeiro eram os mimeógrafos e tal. Eu estou falando aqui de coisas dinossauras aqui, a galera vai ter que pesquisar para saber o que era o mimeógrafo. Mimeógrafo, poucas pessoas vão saber o que é. E aí o Centur, que é um prédio que tem aqui na Gentil, né, que era a nossa referência, tinha a Biblioteca Central. Poucas escolas ainda hoje tem uma biblioteca farta, né, de conhecimento e tal, de acervo. Mas quando eu vou em busca, né, da ferramenta livro, eu vou em busca da matéria, eu vou em busca fisicamente de algo, hoje essa busca física ela não existe, né? Existe a busca virtual. Eu estou ali no meu cantinho e estou fazendo a busca. A diferença entre eu ir ao Centur, eu estar com o Aurélio, um dicionário, passar para o Google e estar no ChatGPT, não é mais a busca física. Onde é? Esse é o recado que eu queria que deixasse para os nossos alunos, aí, nossos ouvintes, espectadores. Qual é o filtro que essa geração digital tem que fazer para entender? Peraí, até que ponto essa pesquisa que eu estou fazendo está, de fato, me formando? A rapidez com que ela me deu retorno de um trabalho, né? De uma pesquisa, ela está, de fato, formando essa geração para que lá na frente essa geração possa repensar se cede a esse processo técnico, que é inevitável, mas ele se torne mais humanizado. Essa é a questão. Como é que essa geração pode ter esse discernimento que não teve, que a minha geração teve, de pegar esses estágios que eles já nasceram nesse mundo digital? Para eles é muito fácil. Para nós é difícil, porque a gente tem esse embate, né, de outras experiências. A diferença é gigantesca, porque as pessoas hoje em dia, a gente diz que elas estão nas grandes calls, né, nas grandes chamadas online. As pessoas preferem se reunir virtualmente do que presencialmente hoje em dia. Enquanto a biblioteca, a sensação física de estar nos lugares buscando conhecimento, a primeira premissa da tecnologia é sempre trazer a facilidade, né? Foi a acessibilidade mesmo. Por exemplo, um livro trazendo para a minha área de rede de computadores, um básico custa em torno de 150, 200 reais. O mesmo livro digital custa 10 reais. Então não tem meio como ter uma disputa justa. Porque muita gente não ia ter acesso ao livro físico e agora vai ter no digital, sendo que existem tecnologias, dispositivos como o Kindle. O Kindle, para quem não sabe, é um livro digital em que tu consegue ter tecnologias como a timbre e papel, que é para ter uma noção e não prejudicar tanto a tua visão enquanto tu está lendo a tela. Ele tem é como se ele simulasse uma folha de papel. Então, ele consegue te trazer essas praticidades e tu pode colocar, por exemplo, o Kindle, acredito que ele não pese mais de 300 gramas. Tu consegue levar ele para qualquer lugar com 1000 livros dentro. Então, tu tem ali uma biblioteca no bolso. A gente costuma dizer que o Kindle é uma biblioteca de bolso. Então, a praticidade que isso te dá, por exemplo, assim, trazendo para o campo tecnológico, afasta um pouco mais as pessoas, mas imagina para as pessoas que não teriam acesso a isso, a evolução que foi isso. Por exemplo, as bibliotecas hoje em dia, em escolas públicas no interior, a gente pode colocar 2, 3 computadores
e pagar um acervo digital em que a gente vai ter todos os livros e as crianças podem interagir, podem ver vários contos, fábulas, literaturas até estrangeiras, visto que tu paga uma assinatura ali bem mais em conta do que... E as crianças até preferem, né, pela interação, pela tela, que vão segurando eles, né? Acho que é O Menino e a Raposa, fizeram agora uma alteração no livro, e ele tu aponta o celular para ele, no QR Code ele vara, trazendo para o deficiente visual a audição, né? Então, uma série de praticidades que vão aparecendo em tecnologia. Não é como, por exemplo, os neurocientistas se preocupam muito com o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, que estão literalmente vivendo essa era digital. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue solucionar diversos problemas que já existiam há muito tempo. Assim, o meu ponto também, em relação ao que o PH falou, principalmente, é a questão da facilidade. Por exemplo, ele fez um paralelo que antigamente a gente ia atrás, a gente ia buscar, né, o que a gente precisava. A gente tinha que ir numa biblioteca, tinha que ir no Centur, tinha que ir no arquivo público, por assim. E assim nós íamos caminhando. Aqui a IA, como ela é uma novidade recente, assim, pelo menos recente para o grande público, talvez quem trabalhe no eixo, que não é o meu caso, já conheça de IA há mais tempo. Mas a inteligência artificial, ela também, eu não sei se a gente está tratando aqui do início de uma frase que é muito usada no cinema, que é a vida imitando a arte. A gente está num debate aqui de inteligência artificial que o cinema já tratou muito disso. Em filmes, Exterminador do Futuro, da qual eu sou fã, Eu, Robô e uma série de filmes. Sim. E na maioria dos que eu vi, por exemplo, o que é colocado? Que a IA, ela surge como uma ferramenta ali, só que o ser humano ele vai aperfeiçoando tanto ela, que ela cria uma inteligência, uma consciência e uma autopreservação. Teoricamente, vai chegar um momento que os seres humanos vão querer acabar comigo. Então ela se autoprotege. É mais ou menos o que acontece ali no Exterminador do Futuro. Então ela começa aí, a autoproteção dela geralmente é acabar com a raça humana. Lógico que nós estamos aqui falando de filme, de ficção e tudo mais. Mas, na maneira como a gente trata a IA, e aqui agora o PH falou também da questão da humanização, do ChatGPT, por exemplo, que ele é uma ferramenta que dá para que é mais humanizada, vamos supor, na questão da interação. A própria Alexa, tu mesmo falou aqui, antes da gente começar o debate, que tu mudou o nome da tua para Oberval, ou seja, o ser humano humanizando ali uma tecnologia. Por que, teoricamente, o ser humano faz isso? Para criar aquela sensação, aquela identidade de que ele não está sozinho, mas de fato ele está sozinho. Sim. A IA ela traz esse problema também, é uma consequência dela. Ela deixa cada vez mais o mundo individualizado. Quanto mais facilidade tu tem, menos tu sai de casa, menos tu interage com as pessoas. E aí os problemas da tua individualização, eles chegam também para ti. A questão de tu não conseguir interagir, não conseguir estabelecer um relacionamento, não conseguir emprego. Isso tudo acontece. E a IA, à medida que ela chega e ela vai atropelando as etapas, ela também cria a sensação e mostra para todo mundo que o indivíduo ele precisa, primeiro, entender que isso aqui é uma ferramenta, que ele não pode deixar que as suas relações, tanto sociais, como de parentesco, como de trabalho, elas deixam de existir. Porque se o processo de evolução ele vem e atropelando, e eu acho que é um caminho sem volta, porque a partir do momento que chegou, a gente vai ter que se adaptar ao que chegou. Sim. Não há mais como retroceder. Não é um negócio, chegou, não quero, isso aqui não vai... Não existe mais essa possibilidade. A possibilidade é como a gente vai tratar isso. Quais são os parâmetros que a gente vai usar? E
como ser humano, aí eu falo aqui da raça humana, por assim dizer, como é que ele vai lidar com as questões que a IA vai trazer para ele. Porque a gente está no início de um debate, e o início do debate já tem muitas coisas a serem faladas, a serem colocadas, coisas boas e coisas ruins, e é o início do debate. Por exemplo, o ChatGPT é uma ferramenta. Daqui a pouco, uma corporação cria uma ferramenta muito melhor que o ChatGPT. Sim. E ela vai entrar na nossa vida também. Ela entra na nossa vida na escola, entra na nossa vida no mercado de trabalho e vai entrar. E a tendência é que uma vez que chegou, esse processo só se transforme, se atualize se especialize. O Paulo falou uma palavra agora que eu queria tocar, bom que ele falou, que são as corporações. Nós somos usuários comuns aqui do ChatGPT, a gente está aprendendo. Né? Sim. A Google, você acabou de informar que já está lançando aí a concorrente. Ela parece que já estava ali, não deu muito certo, aí o ChatGPT veio. Ela é muito, inclusive, ela é muito mais poderosa que o ChatGPT. Pois é. Ela consegue fazer muito mais coisas que o ChatGPT e com mais precisão também. E aí, Hermínio, a gente vai caminhando para o final. Cara, o debate é maravilhoso, tem muita coisa para a gente falar. Tá? Mas, assim, vai trazer o Hermínio para continuar conversando outro dia sobre isso. Mas, assim, depois dessa fala, a gente faz as considerações finais. Mas, quando o Paulo fala de corporações, nós somos usuários comuns, temos o encantamento da ferramenta, né? Nosso aluno está ali, né, facilitando a sua vida a partir disso. Nós temos mais trabalho, sim, que é para a gente poder filtrar, mas faz parte do processo. Agora, o que está por trás disso são as corporações, né, meu querido? É muito dinheiro. Você imagina, por exemplo, se lançar o ChatGPT em uma semana ter mais de 100 milhões de pessoas dentro do processo. Utilizando. É muita gente. Então, é importante, né, nós das ciências humanas, a gente tem que ver que quem está por trás disso é o grande capital aí que está colocando isso. Opa, deu certo, a Google estava segurando, beleza, mandaram na frente, a gente não pode ficar para trás.